Boa tarde, que Deus abençoe a todos, queridos. Nós vamos hoje dar início ao sétimo e último elo da corrente, de oração, buscando intervenção divina para a vida financeira e profissional, amados. Eu quero ler aqui 2 Reis 7:1. Diz assim: Então disse Eliseu: Ouve a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor: amanhã, a estas horas mais ou menos, dar-se-á um alqueire de flor de farinha por um ciclo e 2 de cevada por um ciclo, à porta de Samaria. Porém, o capitão, cujo braço o rei se apoiava, respondeu ao homem de Deus: Ainda que o Senhor fizesse janelas no céu, poderia suceder isso? Disse o profeta: Eis que tu verás com os teus olhos, porém disso não comerás. Então, queridos, aqui a palavra de Deus fala sobre uma profecia que Eliseu deu, sobre Israel, profetizou sobre Samaria, ou melhor dizendo, que estava cercada pelos inimigos. A palavra de Deus diz que a cidade foi cercada pelo rei da Síria e estava em grande desalento, em grande fome. Já tinha muito tempo que Ben-Hadad, rei da Síria, tinha cercado Samaria. O povo já estava com fome, não tinha mais nada que garantisse a eles as suas vidas ali. Então, as pessoas já estavam comendo as mulheres estavam comendo seus próprios filhos, estavam comendo cocô de pomba, estava terrível. Então, o rei de Israel procurou o profeta, até com raiva do profeta, para poder cortar a cabeça dele, porque o rei julgava que a culpa era de Eliseu, do profeta. Mas só que a culpa não era de Eliseu. Porque quando às vezes, amados, nós estamos passando por uma situação difícil, muito difícil, às vezes a gente sempre fica querendo achar um culpado. E, na verdade, se nós olharmos para nós mesmos, às vezes a culpa é até da gente, né? Mas então o que nós devemos fazer? Reconhecer, caso o erro esteja conosco, e nos humilharmos diante de Deus, pedirmos ao Senhor perdão e crer no perdão de Deus e buscar de Deus de novo aquilo que nós devemos fazer para sair da situação. Então, amados, o que acontece? Eliseu, o rei foi até Eliseu com raiva, porque a cidade estava daquele jeito. O rei ficou doido quando as mulheres falaram que tinha comido o filho de uma num dia, que era para comer o filho da outra no outro dia, e a outra não deixou. Então, quando falou isso para o rei perdeu a cabeça, o equilíbrio, e foi querer matar o profeta, achando que a culpa era de Eliseu, mas não era. E depois culpou Deus também, mas também não era culpa de Deus. E quando ele chegou na casa de Eliseu, para poder fazer o mal a Eliseu não profetizou por medo dele, não. Eliseu profetizou para o livramento de Israel, o livramento ali de Samaria, do povo que estava ali em Samaria. Então Eliseu, quando o rei chegou até ele, que falou, que a culpa, ou seja, em outras palavras, a culpa era de Deus, que eu poderei esperar do Senhor? Porque isso aí vem dele. Então não vinha de Deus. As consequências ruins vieram pelo pecado do povo. Mas mesmo assim Eliseu foi e profetizou naquele momento, dizendo assim: Então disse o Senhor, a estas horas, amanhã a estas horas, mais ou menos, dar-se-á um alqueire de flor de farinha por um ciclo, e 2 de cevada por um ciclo de prata, na porta de Samaria. Então, queridos, quando foi no outro dia, a estas horas, aconteceu milagre sobre Samaria. E eu li mais na frente que o capitão que estava com o rei, o capitão falou para Eliseu assim: nem se Deus fazer janelas no céu, acontece isso. E Eliseu falou assim: vai acontecer e tu verás, mas não comerás, porque você não vai viver para isso. Por quê? Porque ele
estava incrédulo, perdeu as esperanças, perdeu tudo e duvidou do poder de Deus. Então, queridos, nós não podemos duvidar do poder de Deus, por mais crítica que a situação tá. Eu quero que você entenda essa mensagem. Eu não vou poder abranger muito, porque essa mensagem é muito grande, mas não dá o tempo aqui no YouTube, não dá. Então, eu quero passar os pontos principais. Aquele homem, devido à situação crítica, que ele já estava cansado de ver tanta fome, tanta desgraça, tanta miséria, tanta coisa ruim ali, que quando o profeta profetizou, ele não creu. Tem muita gente assim. Tem pessoas que às vezes estão fazendo a campanha, mas no outro dia, depois que elas param de ouvir a profecia, a oração, a palavra, elas voltam a sentir do mesmo jeito. Elas voltam, a mente delas volta a ficar do mesmo jeito quando ela estava antes de ouvir as palavras que Deus já mandou entregar. Então, amados, veja aí no seu espírito, na sua mente, no seu coração e use a sua fé. Não deixa que nada venha roubar a sua fé. Não seja como aquele capitão que, quando o profeta profetizou, ele duvidou, ainda que Deus faça janelas no céu. Eu não sei como é que está a sua vida aí. Talvez você olhe assim e fala, não tem jeito mesmo, acabou. Não tem como Deus fazer isso, mas Deus faz. Para Deus não há nada impossível. Deus é criador dos céus e da terra. Tudo pertence a Ele. E Ele faz segundo o desejo dEle, a vontade dEle e a nossa fé. Então, queridos, aquele homem, a palavra de Deus fala que Deus providenciou, quando o profeta profetizou, o reino espiritual já começou a se mover. Já começou a se mover para que no dia certo a profecia se cumprisse. Deus usou leprosos. A palavra de Deus fala que lá na porta de Samaria tinham 4 leprosos. E eles não podiam entrar na cidade, que se eles ficassem na cidade, eles iam morrer. Se fossem, e eles resolveram então ir lá para o arraial dos sírios. Aí, o que acontece? Eles falaram, se nós ficarmos na cidade, nós vamos morrer. Se a gente for, a gente vai morrer do mesmo jeito. Então, nós vamos, que vai que eles deixam a gente viver. Entendeu? E quando eles chegaram no arraial do sírio, estava lá todas as tendas ricas, cheias de riquezas dos sírios, do exército da Síria, sem ninguém. E quando eles entravam, eles viam cada coisa maravilhosa, comida, bebida, que eles se fartaram e comeram. Mas aí um falou assim, não, nós não podemos ficar aqui, se nós ficarmos aqui, nós vamos termos como culpado, porque nós temos a salvação para Samaria. Samaria, em outras palavras, Samaria está morrendo de fome, então nós podemos acarretar alguma desgraça para cima de nós, então nós vamos lá falar com o rei. E assim eles fizeram, comeram, beberam, pegaram aquilo que poderia ajudar eles, né? Um bocado de coisas para eles, de riqueza, e foram falar com o rei da Síria. Chegou lá, eles estavam tão naquele clima de desgraça que o rei falou assim, eu já sei o que está acontecendo. O que está acontecendo é que eles armaram a emboscada. Assim que nós sairmos daqui e for para lá, eles vão entrar e roubar a cidade, acabar de destruir tudo. Mas aí ele resolveu mandar os seus vigias, foram lá, pegaram os únicos cavalos que tinha e foram lá ver. E quando chegaram lá, estava tudo abandonado pelo exército da Síria, e as riquezas tudo lá, e comida e tudo. E a profecia de Eliseu se cumpriu ali. O povo da cidade, quando os leprosos chegaram lá, né, os 4 homens, e contaram, o povo da cidade saíram tudo e foram lá no arraial e pegaram e foi trazendo coisas, e ali cumpriu a profecia de Eliseu. Naquele momento que Eliseu profetizou, começou a chegar abundância, comida, riqueza, tudo de maravilhoso que o povo estava precisando, que estava há muito tempo sem comer, sem aquele bem-estar que eles costumavam ter. Chegou ali, gente, chegou, a bênção chegou para eles ali. E aquele homem que duvidou, a palavra de Deus fala que o rei, ele ficou apoiando o rei na porta, e o povo veio e atropelou ele, que o povo saiu tudo doidos atrás do acampamento assírio, né? E dos sírios, e atropelou ele e ele morreu.
Por quê? Porque ele não criou. Tem muita gente aí fracassada, destruídos. Tem muitas pessoas aí que não estão crendo. Deus está mandando a palavra, a gente está profetizando a vida deles, eles estão duvidando, eles estão com a fé morta, eles estão assim espiritualmente mortos, vendo só a destruição e não está vendo a mão poderosa de Deus agir. Deus age no impossível. Então você tem que crer, você tem que entrar lá e fazer essa campanha e determinar no seu coração que quando eu terminar esse 7º elo, a bênção vai começar a acontecer na minha vida, porque no mundo espiritual tá havendo um mover sério, um mover poderoso do Espírito Santo de Deus. Então creia, amados, creia, deixa a incredulidade de lado. Deus manda falar para você: amanhã, este horário, eu vou começar a fazer coisas grandes na sua vida. Eu vou começar a fazer o mover do céu. O meu mover, segundo a palavra de Deus, vai começar a acontecer na sua vida. Em nome de Jesus Cristo. Entra lá no canal, você que perdeu os outros elos, e começa a fazer com fé. Não seja como aquele capitão. O milagre aconteceu. Não duvidemos do poder de Deus. Porque Deus faz aquilo que nossos olhos nunca ouviram e nossa mente nunca imaginou. Deus tem poder para fazer. Em nome de Jesus, vamos orar. Senhor Deus e soberano Pai, em nome do Senhor Jesus, meu Deus, a tua palavra foi entregue, meu Deus, em nome de Jesus Cristo, que o Senhor possa dar entendimento a essa pessoa, muito mais do que eu pude expressar agora, nesta tarde, nesta palavra. Meu Deus, entra lá com mão forte nessa vida. O Senhor sabe que está a fé desta mulher, deste homem, deste jovem, desta pessoa. Entra agora e remova o espírito da dúvida, remova o espírito da incredulidade, remove e arranca aquele espírito que está na vida dela, aquele espírito daquele capitão, ó Deus, que estava tão cego, estava tão impregnado com a visão da miséria ali de Samaria, que não creu no Deus vivo, não creu na profecia do profeta. Ó Deus, em nome de Jesus, arranca desta vida aí esse mal agora, comece a injetar dentro dela a fé, colocá-la de pé agora no poder do Espírito Santo, reacenda a chama do Espírito Santo dentro dela aí agora, no coração, na mente, no espírito, em tudo dela, e coloca ela de pé, ó Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo. Arranca toda dúvida do inferno que gera o medo, que gera a opressão, que gera a depressão, que gera tudo quanto é coisa ruim, menos o milagre, em nome de Jesus Cristo agora. Ó Deus, que o Senhor entra agora na empresa desse homem, começa a fazer um mover celestial aí, começa a arrancar os demônios da falência, tudo quanto é desgraça que tá jogando ele pro terra, dentro dessa casa, no emprego dessa mulher, no trabalho dela. Começa a arranca primeiro a visão da incredulidade, que ela possa começar a colocar a mão na massa agora e trabalhar, fazer seus alimentos, fazer agora, meu Pai, suas costuras, fazer agora sua empresa funcionar, fazer o restaurante, a lanchonete, ó Deus, fazer tudo o que ela precisa agora, que ela tem que fazer para a empresa começar a funcionar. Visita essa clínica, visita esse salão agora, visita, meu Pai querido, este escritório, visita, meu Deus amado e querido, tudo quanto é trabalho que essa pessoa está colocando diante do Senhor e agora, meu Pai. Entra aí agora e faça muito mais, muito mais, muito mais do que ela está buscando do Senhor nesta campanha. Para honra e glória do Senhor, profetiza agora que amanhã, a estas horas, a vida dela vai começar a dar uma arrancada. O Senhor vai fazer coisas extremamente grandes, que ela vai contar a bênção para honra e glória do Senhor e para fortalecimento da fé de muitos. Em nome do Senhor Jesus, amém. Deus abençoe a todos.